Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 4. E em reverência à palavra de Deus, vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 4. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a Bíblia Sagrada e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amém, igreja? Os anciãos estão ali com o profeta Samuel, pedindo-lhe que estabeleça um rei, porque até então Israel não tem rei. O versículo 5 diz: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. E disseram-lhe, bem alto, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê que esta palavra é verdadeira? Então vamos aplaudir esta palavra. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Coisa linda! Como esse povo de Bangu aplaude o Senhor, que coisa linda! Coisa linda! Você que está em casa ouvindo pela rádio, glorifica também o Senhor junto conosco agora. Vamos levantar em todo o Brasil um grande louvor a Deus. Isso, glorifica, dá glória, glória, glória. Vamos desejar que Deus receba esse louvor lá na glória. Isso, aplaude, glorifica e aplaude. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja, não apenas do povo daqui de Bangu, no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. Todos os que estão se glorificando e aplaudindo agora, abre o céu para receber esse louvor. Ah, meu Pai, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua unção. Pai bendito, esse povo que veio aqui na igreja e as pessoas que ligaram o rádio, ninguém está querendo ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com o teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador agora. Use a boca do pregador, use os lábios do pregador e fale com cada vida, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Israel era uma nação diferente por todos os motivos. Era o único povo do mundo que adorava um Deus que não se podia ver. E todas as nações do mundo tinham deuses fabricados com as próprias mãos. Todos os povos do mundo naquela época trabalhavam todos os dias, sem descanso. O povo de Israel era o único povo que de 6 em 6 dias parava e não fazia qualquer atividade, e adorava esse Deus invisível que não se podia ver. Todas as nações do mundo tinham reis, e Israel era o único país do mundo que não tinha um rei.
era um governo diferente. Enquanto todas as nações tinham uma monarquia, Israel não tinha um monarca. Israel tinha um governo dirigido pelo Espírito de Deus. E Deus usava como assessor, como executivo, um profeta. E esses profetas eram considerados juízes, porque tinham poder como se fossem reis, mas não eram reis, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Então isso fazia de Israel uma nação totalmente diferente das demais que haviam no mundo. Mas o povo se cansou daquele governo executado por juízes, e eles estavam na época de Samuel, esse profeta poderoso que fazia trovejar mesmo não tendo nuvem no céu, que conseguia vitórias para o povo de Israel apenas na base da oração, invocando o poder de Deus. Mas ele vai ser o último juiz de Israel, porque o povo reunido manda os anciãos conversarem com Samuel, dizendo: Samuel, você já está velho, você colocou os teus 2 filhos, o Joel e o Abias, para serem nossos juízes, mas os teus 2 filhos são corruptos, eles aceitam presentes para distorcerem o juízo, eles aceitam suborno para distorcerem o juízo, eles ficam sempre do lado do mais forte e do mais rico, eles não fazem justiça, os seus filhos se corromperam e não andam nos teus caminhos. E nós, Samuel, cansamos disso. Nós queremos que você nos constitua um rei, como todas as outras nações têm reis. Nós queremos um rei. E Samuel vai ficar muito triste com aquele pedido. Não por causa dos filhos, dos 2 filhos, o Joel e o Abias, que realmente eram desviados. Samuel vai ficar muito triste, não porque estão jogando na cara dele: ô Samuel, você é homem de Deus, mas os teus filhos não são nem convertidos. Porque não é culpa de um pai, não é culpa de uma mãe, se uma pessoa que é criada no caminho não quer seguir. Samuel fica triste por causa que o povo está fazendo um pedido que rejeita o governo de Deus, para que o povo passe a ter um governo humano como as outras nações do mundo. Eles querem se igualar ao mundo. Ao invés de fazer o mundo se igualar a eles, eles estão se rendendo ao mundo. Nós queremos um rei como tem todas as nações. Eles estão se mundanizando, secularizando. Não querem mais esse governo de Deus. Por isso que Samuel fica triste. Essa palavra parece muito má para Samuel. E ele vai orar a Deus. E Deus diz: Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eles não querem o meu governo. E eles já mostraram isso de diversas maneiras, quando passaram a adorar Baal, quando começaram a adorar os ídolos das outras nações, quando muitos se desviaram, quando pararam de guardar aquele dia de descanso, eles foram se separando de mim. Eles já têm me rejeitado. Você constituir um rei humano para eles é oficializar o que já existe. E eles estão usando os teus filhos como desculpa. Eles estão aproveitando que os teus filhos são corruptos para realizar um desejo antigo que eles têm, de rejeitar o meu governo para ter um governo humano. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Veja aqui o versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto eu te disser, pois não te tem rejeitado a ti,
Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Samuel está triste, mas Deus está mais ainda. Porque imagine você fazer um planeta como esse, criar tudo que nele há, e dentre os moradores da terra, separar um povo com mão forte, abrindo até o Mar Vermelho, dando uma terra particular, abençoando em todas as guerras, tendo aquele povo como um povo particular, e sofrer a ingratidão do povo dizer: não queremos esse tipo de governo celestial, queremos um governo humano, terreno. Deus se sentiu muito triste, mas ele já sabia que isso ia acontecer há muito tempo. Quando Deus chamou o primeiro homem de Israel, o primeiro que daria origem a toda essa população de judeus, impossível de ser contada, quando Deus chamou Abraão, Deus já tinha dito: eu vou fazer com que reis e reinos saiam de ti. Então Deus já sabia que um dia, entre eles, haveriam aqueles que iriam querer um rei humano. Deus já sabia. Mas mesmo sabendo, Deus fica triste. Por exemplo, Deus não sabe que uma pessoa que está vivendo de uma maneira desregrada, na impiedade, na iniquidade, sem Jesus Cristo, Deus não sabe que essa pessoa vai para o inferno? Sabe. E mesmo assim Deus fica triste por essa pessoa que ele sabe que vai para o inferno. É como você também, se você vê um parente seu que não quer seguir o caminho, vivendo dissolutamente, fazendo tudo quanto é coisa errada, você sabe que aquela pessoa, se morrer, vai para o inferno. Aí ela morre. Você não sente uma tristeza muito grande? Você sabe que morreu sem salvação? É como você ir no funeral de um parente ímpio. Dá tristeza. A gente já sabia que ele ia para o inferno, mas mesmo assim dá tristeza. Deus já sabia que o povo um dia iria querer um rei. Deus já sabia, mas enfrentar essa realidade, enfrentar esse momento, faz Deus se sentir triste. E Deus diz: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Faz o que o povo está querendo, porque eu já sabia que um dia eles iam querer um rei. Eu já sabia disso, é a história. Eu já sabia. E esse momento aqui, que Samuel está vivendo, esse momento já estava profetizado 400 anos antes de acontecer. Quero que você leia comigo aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. 400 anos antes de Samuel, aproximadamente 400 anos antes disso acontecer, olha o que está escrito em Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. O que é que os anciãos estão pedindo para Samuel? Queremos um rei como tem todas as nações em volta de nós. Então Deus não está surpreso com isso. Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas a rejeição dói. Rejeição dói muito. Deus se sente rejeitado pelo pedido do povo, mas Deus diz para Samuel: ouve a voz do povo. Acho até que por causa desse versículo 7 que surgiu o ditado, não é? A voz do povo é a voz de Deus. Deus dizendo para o profeta Samuel, para o juiz Samuel, o último juiz de Israel: ouve a voz do povo. Deus permite que aquilo aconteça, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, a tê-lo como rei. Deus poderia dizer: olha aqui, que história é essa de um rei terreno? Eu não abro mão não, eu sou o grande rei. É do jeito que eu estou querendo e ponto final. Mas Deus
que não obriga ninguém a servi-lo, Deus permite. Vai, atende o povo em tudo que eles estão querendo. Porque Deus, Ele quer súditos que o sirvam de coração e não obrigados, e não na marra. Então Deus diz para Samuel: faça o que eles estão pedindo. Mas, Deus diz, antes de colocar um rei para o povo, proteste diante deles qual é o costume e quais são os direitos que um rei vai ter. Antes de colocar um rei, proteste solenemente, olha só, solenemente. Versículo 9, eu estou em 1 Samuel capítulo 8, versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre o povo, sobre ele, o povo. Versículo 10, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Então, o que você vai ler comigo a partir do versículo 11 agora, é uma repetição que Samuel está fazendo ao povo, daquilo que ele ouviu diretamente de Deus. Protesta-lhes solenemente qual é o costume do rei que vai reinar sobre eles. Qual é o direito que esse rei vai ter? Porque é assim, olha só, e falou Samuel todas as palavras do Senhor. Então isso aqui é a palavra do Senhor, amém, igreja? Então vamos ver, versículo 11, eu vou ler agora. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Vão ser recrutados para o exército do rei. Versículo 12, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Vão ter que trabalhar a serviço do rei. Versículo 13, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Mulher também vai ter que servir o exército do rei. Versículo 14, e tomará o melhor das vossas terras. O rei tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. O rei terá poder de desapropriar, de tomar propriedades e de dar para os seus próprios criados. Versículo 16, e também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Vocês não vão ter mais direitos, só o rei terá direitos de fazer o que quiser com o povo. Versículo 17, dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. E então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus já está dizendo, fiquem sabendo que vai chegar uma hora que vocês vão reclamar do governo terreno, do rei. Vocês vão achar que o rei é injusto, que o rei é incompetente, e vocês vão querer reclamar pela escolha que fizeram, mas eu não vos ouvirei naquele dia. Deus já está avisando, são vocês que estão escolhendo. Versículo 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. A pessoa ouve se quiser, não é obrigada. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Muito bem. Agora, isso foi estabelecido
E a partir daquele momento, só o rei de Israel tinha direitos. Os súditos não tinham mais direitos nenhum. Suas vidas, suas propriedades, seus filhos e filhas, o gado, a lavoura, tudo agora pertencia ao rei. E eles teriam que ir na guerra que o rei declarasse. Iriam ter que batalhar, preparar armas. Os pais teriam que dar filhos para se alistarem no exército do rei e morrerem nas guerras do rei, sem reclamar. E o povo diz para Samuel: é isso aí mesmo que nós queremos, como todas as nações do mundo. Então, essa regra que você ouviu aqui é a palavra de Deus. É assim que o reino no mundo funciona. É assim que as coisas existem e são geridas neste mundo, no governo humano. Mas Deus, mesmo tendo dado ao povo o direito de escolher um rei terreno, Deus vai querer ter o controle de quem é o rei que vai governar. Por isso eu quero que você volte comigo em Deuteronômio capítulo 17, no versículo 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Quer dizer que o rei vai ter esses direitos sobre o povo concordou, porque esta é a palavra de Deus, é a regra. Mas Deus não abre mão de ter controle sobre o escolhido. Eu estou lendo o versículo 15, Deuteronômio 17, 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então, no governo do mundo, amados, se nós queremos reis, se nós queremos legisladores, se nós queremos políticos, e eu não estou aqui para fazer política, pode ter certeza disso, estou pregando a palavra, mas é fundamento bíblico que Deus escolhe, e aquele que Ele escolhe tem que ser dentre os irmãos. E é lógico, eu não posso votar num candidato que é ateu, num candidato que é macumbeiro, eu não posso votar num candidato que é maconheiro, eu não posso votar num candidato que não respeita a nossa fé. Deus está dizendo, dentre os vossos irmãos. Muito bem. O Brasil não tem uma monarquia, mas o princípio é o mesmo, porque o nosso presidente ele tem um poder, como se fosse um rei, até para fazer decreto, fazer acontecer, impor sua vontade, vetar e tomar atitudes que os outros habitantes do país não têm. Então, o princípio é o mesmo, mas eu não estou interessado no governo terreno, no governo humano. Nós estamos interessados em saber o que Deus está querendo nos mostrar com isso e por que Deus ficou triste quando o povo disse: queremos um rei. E Deus então diz: só que eu vou escolher, e os direitos do rei são esses, todos esses direitos sobre vós. E o povo concordou. Então isso está valendo, igreja. Isso está valendo. Deus não abre mão de escolher o seu rei. Agora, vamos transportar isso para o mundo espiritual. E vamos descobrir como é que Deus age. Quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Aqui está escrito o seguinte. Deus falando: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo.
não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Deus está falando de um escolhido para governar o mundo. Alguém que ele mesmo elegeu, o meu eleito. O voto é de Deus, a escolha é de Deus, e ele não abre mão disso. Para você saber quem é esse escolhido e de quem Deus está falando, nós vamos ver agora Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 17. Aqui falando de Jesus está escrito assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Nós estamos já começando a ver que não importa se o Brasil é um sistema presidencialista ou se o mundo tem vários governos, Deus tem um eleito, um rei, que ele mesmo escolheu para governar o mundo. E Deus não abre mão disso. É aquele que ele escolhe. Não somos nós que escolhemos, é ele que escolhe. Agora, para a gente começar a ver que essa pessoa realmente é Jesus, nós vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vai acompanhando comigo. Já já você vai ver onde Deus quer chegar com você. Lucas capítulo 1, versículo 30, quando o anjo anuncia a Maria que ela vai engravidar. Está escrito assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Atenção, igreja, não importa que sistema de governo esteja no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, não importa quem seja o líder mais importante da terra, ele não é de nenhuma maneira aquele especial, aquele verdadeiro, aquele fiel, aquele único, aquele que tem o voto do alto. Quero que você saiba disso. O eleito por Deus para governar o mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem escrito na sua coxa o seguinte nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu reino nunca terá fim. Por isso, essas regras aqui que eu li para você estão valendo hoje. Porque o reino de Cristo não tem fim, ele reinará para sempre. Essas regras aqui têm que valer na tua vida se você é súdito do Rei dos Reis, do grande Rei. Quero ir confirmando com você que existe este reino e que há um escolhido só, eleito por Deus, e pode acreditar, não existem rainhas, nem medianeiras, não existem outros poderes. Este rei é único, o único eleito, o escolhido, o único que o seu reino não tem fim. Este reino continua ativo agora, nesse momento que você está me ouvindo, preste atenção. Existe essa monarquia celestial. Nós estamos convivendo com esta monarquia, onde o grande rei é Jesus Cristo. E nós podemos dizer, sim, queremos que ele reine sobre nós. E podemos dizer, não, queremos que o homem reine sobre nós, ou que eu mesmo reine na minha vida. Porque Deus não obriga ninguém a se sujeitar ao grande rei Jesus Cristo, aquele que foi eleito pelo próprio Deus. Continua havendo a liberdade do ser humano.
Mas eu quero que você vá se conscientizando deste reino que não tem fim e que permanece para sempre. Quero que você leia comigo aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Pode vir a ditadura, a democracia, o presidencialismo, o parlamentarismo, o comunismo, não importa. O grande Rei dos séculos, o grande Rei imortal, o Rei dos reis, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O seu reino não tem fim. Aqui mesmo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 agora, versículo 15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse reino invisível e este rei invisível, imortal, um dia se tornará visível. Vai voltar para reinar num governo que não é humano, num governo que é estabelecido pelo próprio Deus, onde o rei, o grande rei, foi escolhido, eleito pelo próprio Deus. Um dia ele vai voltar para estabelecer esse reino na terra. Por isso que é um mau negócio, durante esta vida curta que nós temos aqui, rejeitar o grande e eterno Rei Jesus e tentar ter rainhas ou princesas ou outros príncipes para nos servirem de padroeiros e padroeiras ou medianeira. É um mau negócio você rejeitar, porque ele já foi rejeitado uma vez. Ele já foi rejeitado. Essa tristeza que Deus sentiu quando Samuel orou e disse: Deus, o Senhor já sabia disso, o povo está querendo um rei. Deus disse: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. A tristeza de Deus aumentou porque ele enviaria o rei aqui na terra, iria sofrer a rejeição face a face, iria sofrer essa rejeição. Agora você vai sentir verdadeiramente o que Deus estava sentindo no coração antecipadamente, porque sabia que um dia, estando o Rei Jesus aqui na terra, há 2000 anos, seria barbaramente rejeitado. Essa é a razão da tristeza de Deus, quando a pessoa não quer o rei que Deus oferece, o único eleito. Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 14, nós vamos ler o seguinte: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Pilatos está apresentando Jesus, que ainda não foi crucificado, mas já foi torturado, espancado. Pilatos coloca Jesus na frente dos judeus, na frente dos descendentes de Abraão. Pilatos não tem noção do que ele fala. Pilatos fala em tom de zombaria, usando a palavra rei, uma palavra minúscula, uma palavra de desprezo, mas ao mesmo tempo uma palavra profética. Pilatos não tem noção da profundidade do que ele fala, para ele é só uma gozação aquilo. Ele tenta ridicularizar Jesus como rei, para mostrar que Jesus é inofensivo. Coloca o homem lá todo espancado, torturado, com o corpo sangrando, com a coroa de espinhos na cabeça, seminu, e diz: eis aqui o vosso rei. Versículo 15. Mas eles bradaram, olha a rejeição, igreja. Pilatos dizendo: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira. Rejeição. Não queremos. Tira, tira. Põe para fora. Não queremos. Tira, tira. Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei?
Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Entre o rei celestial e o terreno, eles rejeitaram o celestial e preferiram o terreno. O nosso rei é César. Pastor, mas eles tinham noção de que Jesus ali realmente estava como filho de Deus, como rei? Com certeza. Naquela mesma semana Jesus tinha sido aclamado, entrando em Jerusalém, e o povo gritando: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Foi recebido como rei em Jerusalém. Naquela mesma semana está sendo rejeitado, porque eles queriam Jesus como rei terreno. Mas Jesus Cristo não veio para governar desta maneira. E ele se apresenta como rei celestial, e o povo: não, tira, tira. É por isso que Deus está triste lá atrás com Samuel. É por isso que Deus está tão triste ali. Porque Deus já sabia que essa seria sempre a vontade do ser humano. Não queremos servir o rei invisível, o rei celestial. Queremos o rei da terra. E eles preferem César. E César já morreu, e todos os Césares que vieram depois já morreram também. Hoje Roma nem tem mais César. A escolha do ser humano sempre é a pior. Escolheram César, mas nem César existe mais. Acabaram os sucessores de César. Todos os Césares morreram. Não sabemos nem o nome deles. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós continuamos sabendo o seu nome e quem ele é, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos, e o seu reino não tem fim. Voltando para o livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 18, e está escrito: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Por quê? Porque eles elegeram reis humanos que não podem livrar. Deus não pode ouvir. No dia que eles rejeitaram Jesus face a face, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós, Pilatos disse: eu vou matar o vosso rei, crucifica-o, nós não temos rei a não ser César. É por causa disso que a pessoa que tem um rei mundano não consegue ser ouvida por Deus, não consegue ser abençoada por Deus, não consegue ser atendida por Deus. Eles escolheram César ao invés de Jesus. Mas Jesus é o escolhido, é o único escolhido. Você pode escolher outros, mas não adianta, não serve. Você pode escolher o Kardec, você pode escolher o Buda, você pode escolher o Maomé, não adianta. O único eleito por Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou você tem Jesus e está debaixo do governo de Jesus, ou você está no mundo e o mundo passa a sua concupiscência. O mundo se desvanecerá, mas o reino de Cristo nunca terá fim. Agora, a pessoa que se sujeita ao Rei Jesus, compreendendo que o seu reino invisível existe, crendo que um dia este rei vai se tornar visível, reinar na terra, vai mesmo. A pessoa tem que se sujeitar às regras que Deus disse aqui, para que Samuel repetisse para o povo. Samuel, protesta-lhes solenemente qual é o costume dos reis da terra. Qual é o costume que o rei vai ter quando reinar sobre o povo? Então vamos ler agora, e você vai começar a ver se você quer ser súdito do rei Jesus ou súdito de César. Porque esta daqui é a regra e é a palavra de Deus, porque é Deus que disse para Samuel. Samuel protesta solenemente diante do povo. Qual é o costume do rei que haverá de reinar sobre o povo? Se o reino de Cristo não tem fim, ele é rei eterno, as regras estão valendo. Então vamos voltar, 1 Samuel capítulo 8, versículo 9, preste atenção.
Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Atenção, se Jesus é o teu rei, se você é súdito de Cristo, esta é a palavra que Deus mandou repetir para você, solenemente. Isso quer dizer que você tem que ouvir, ter consciência do que Deus exige de você como súdito do Rei Jesus. Vamos ler o versículo 11. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega ou cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Vamos traduzir agora, igreja. Tomarás os vossos filhos e os empregarás para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Se você for súdita do Rei Jesus, Ele vai pegar você para essa batalha, mas Ele vai tirar esta roupa que você usa, e Ele vai te dar uma veste branca e resplandecente. E Ele vai te colocar montado num cavalo celestial. Existem cavalos no céu, mas cavalos que voam. E você vai fazer parte do exército do Rei Jesus, do grande Rei Jesus. Você vai andar com Ele, mas não na frente. Ele irá na tua frente para pelejar as tuas guerras e te dar a vitória. Veja que agora, se eu sou súdito do Rei Jesus, eu estou alistado no exército dele, com direito a cavalo branco e tudo. O versículo 12: e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários. Você se torna um príncipe. Isso no texto de Samuel, no Antigo Testamento. Mas agora que Jesus Cristo foi entronizado como Rei dos Reis, e está sentado à direita de Deus, você não é simplesmente um príncipe ou uma princesa. Eu quero que você veja ainda em Apocalipse capítulo 1, no versículo 5, glória a Deus. Está escrito assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Não apenas príncipes de milhares ou de 500, mas nós somos reis e sacerdotes de Cristo. Fomos lavados pelo sangue deste Rei. Fomos constituídos reis e sacerdotes de Cristo. Fomos promovidos por Jesus Cristo. Continuando, o versículo 12: e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Aqui está falando da seara, está falando da Bíblia como arma. A
palavra como arma de guerra. Está falando do nosso trabalho na seara. Se você é um súdito do Rei Jesus, é rei e sacerdote, mas tem que trabalhar na lavoura, tem que trabalhar na seara. É impossível você dizer Jesus é o meu rei e você não quer saber de nada do que acontece na igreja, não quer trabalhar, não se envolve nas atividades, simplesmente vem na igreja uma vez por semana e só. Então você não está sendo um súdito, porque aqueles que estão sujeitos ao rei, o rei tem esse direito. Ele nos honra, mas ele exige o trabalho que o súdito faça dessa maneira. Continue acompanhando comigo. Estou no versículo 13 agora. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Quando o rei Jesus estava aqui na terra, ele não fez isso? Não pegou lá a Maria e a Maria não foi perfumar Jesus na semana que ele ia ser morto? Derramando aquele perfume caríssimo que estava no vaso de alabastro. Maria não foi perfumista do rei? Marta, a irmã, não foi cozinheira? A sogra de Pedro não foi cozinheira e padeira? Em outras palavras, as mulheres têm que trabalhar para o rei Jesus. É o trabalho da diaconisa, é o trabalho da obreira, é o trabalho da mulher de Deus. Tem que servir o grande rei. Versículo 14, atenção súdita, versículo 14. O rei tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. Sendo ele rei e tendo poder sobre nós, sendo nós seus servos, ele também tem poder sobre as coisas que nós temos. E ele quer que as coisas que nós temos como súditos estejam a serviço dos criados, ou seja, os bens que nós possuímos, que na verdade não são nossos, mas são do grande rei, têm que ser usados para a obra de Deus, para os criados. Versículo 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Você reparou que o versículo 15 que eu acabei de ler falou de dízimo, e o versículo 14 que eu já tinha lido falou de oferta? É impossível você ser súdito do rei e não ser dizimista. É impossível você ser uma súdita do rei e só dar o seu trabalho e não dar o dízimo. E é impossível você também ser súdito ou súdita e não dar oferta. É um direito do rei. Esta é a palavra de Deus. Versículo 16. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Nós somos súditos. Ele vai pegar o que nós temos e usar no seu trabalho, na sua obra, no seu reino. É para isso que nós somos súditos. Versículo 17. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. Batendo de novo no dízimo. Porque essa é uma questão de sujeição. Quando eu recebo qualquer quantia e reconheço que aquilo foi o Rei Jesus que me deu, eu recebi do céu, creio que foi Ele que me abençoou, eu demonstro que eu sou súdito, recolhendo a 10ª. Os reis da terra, os governantes do mundo, não cobram impostos dos seus súditos? Por que você acha então que você não deve dar o dízimo? O súdito no reino do mundo que não paga o imposto, ele é um sonegador, sujeito inclusive a apenas punições e prisões, dependendo do caso. No reino de Cristo é a mesma coisa. Se a pessoa não é dizimista, ela está sonegando, ela não está sendo fiel com o rei que lhe dá todas as coisas. Usufrui do rei, pertence ao rei, mas está roubando o rei, vai sofrer punição. Versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido.
mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Quando a pessoa diz, não, eu não concordo nem em dar oferta, nem em dar o dízimo. Eu não vou dar o dízimo para um rei invisível. Você não vai dar para o grande e verdadeiro rei. Mas o teu rei será Mamon. Você terá um outro rei, um rei do mundo. Você estará de qualquer maneira servindo um rei. Por isso que se você não estiver servindo o grande rei e estiver servindo o rei Mamon, servindo as riquezas, servindo o dinheiro, amando o dinheiro, não adianta você clamar ao rei, porque naquele dia ele não te ouvirá. Profeta Isaías capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amado, quando você deixa de dar o dízimo, você deixa de ofertar, você vai enchendo as tuas mãos de sangue, sabia disso? Porque ele requer o teu trabalho, as tuas posses, a tua fidelidade, e é através desse teu serviço e da tua fidelidade que o evangelho é pregado, o trabalho do Senhor é feito e almas são alcançadas. Imagine se nós não tivéssemos um dizimista na Paz e Vida. Nós não estaríamos hoje pregando em rádio no Brasil todo, em rede. E quantas pessoas não estariam sendo salvas? Quantas pessoas estariam morrendo? Se nós não tivéssemos um dizimista na Paz e Vida, não poderíamos estar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo hoje. Ainda que tivesse pessoas na igreja, as mãos estariam cheias de sangue, porque vidas estariam perecendo por causa disso. Então não adianta clamar, não adianta pedir, o Senhor diz, eu não vos ouvirei. Naquele dia eu não vos ouvirei, por causa do rei que vocês estabeleceram. Não tem outro caminho, igreja. Esta palavra que você está ouvindo aqui é fiel. Ou você vai querer ser como as pessoas do mundo, versículo 20, e nós também seremos como todas as outras nações. Ou você vai ser igual às pessoas do mundo, ou você vai ser uma pessoa diferente. Quando naquela época o mundo olhava para Israel, apesar dos seus defeitos, porque tinha um ou outro ali adorando Baal, tinha um ou outro ali que não servia a Deus com fidelidade, apesar de tudo, Israel chamava a atenção do mundo porque era diferente. Mas quando Israel passou a ser igual ao mundo, não chamou mais a atenção. Durante séculos a nação desapareceu. Se você for igual às pessoas do mundo, você vai desaparecer na multidão. É que nem olhar a torcida da Coreia. Tudo igual. Tudo vermelho, tudo igual. Não sabe nem quem é homem, nem quem é mulher. Tudo igual. 5 milhões de pessoas numa praça na Coreia e tudo igual. Não tem diferença. Agora, se você for de Cristo e fiel a Cristo, o mundo vai ver a diferença. Porque tudo quanto você fizer, você é vitorioso, é vitoriosa. Você vai ter agilidade e rapidez, porque você vai estar montado em cavalo branco. Você vai determinar uma palavra e daquele jeito vai acontecer, porque a palavra vai ser dita em nome do grande e poderoso Rei Jesus Cristo. Você vai determinar as coisas e elas vão se cumprir. As pessoas vão ver que você é diferente, mas porque você serve o grande Rei. Mas se você falar, eu não quero servir o grande Rei, não vou entrar nessa, não, eu rejeito. Você pode rejeitar, mas não haverá nenhuma diferença entre você e as pessoas do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está para voltar, e Ele vai permitir um dia, quando Ele voltar, que você reine com Ele neste mundo, se aqui agora você for um súdito fiel. Quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Atenção que isto é só para quem é súdito mesmo
reconhecendo os direitos do Rei Jesus sobre a sua vida, sobre as suas posses, sobre o seu tempo, sobre o seu serviço? Ou para quem vai se tornar súdito hoje? Atenção que esta palavra é profética. Está para se cumprir, ainda não aconteceu. Está para acontecer. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinar com Cristo durante 1000 anos. Quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o milênio na terra, ele vai precisar de pessoas, de súditos, distribuídos no planeta inteiro, para reinar, desde pequenas aldeias até grandes metrópoles do mundo. Pessoas que reinarão, mas somente reinarão futuramente com Cristo aqueles que hoje já se sujeitam ao Rei, já são súditos fiéis. Porque se você não for súdito agora, nesse tempo, como que você vai querer ser súdito depois? É como querer ser salvo depois que morre. Aprontou a vida inteira, morre, fica na vã esperança de que um dia vai ser salvo depois da morte. De jeito nenhum, não tem como. Se você não reinar com Cristo agora, se você não for súdito agora, também não será depois. E estas coisas estão para acontecer, igreja. Mas cabe ao ser humano dizer: a que reino pertence? Ou eu pertenço ao reino de Cristo, ou eu pertenço ao reino do mundo. E o mundo jaz no maligno, automaticamente eu vou pertencer ao reino das trevas. É o ser humano que escolhe quem é o seu rei. Eu já fiz a minha escolha. Eu sei que eu vou reinar com Cristo. Eu já me sujeito ao rei. Procuro ser um súdito honesto, fiel, obediente. Lógico que eu não sou perfeito. Nem Pedro era, nem Paulo era. Ninguém era. Mas eu me esforço. A diferença é essa. A diferença entre um súdito de Cristo e um súdito do mundo é que o súdito do mundo não está nem aí. Mas um súdito de Cristo, ele se importa. Ele quer agradar o seu rei. Ele quer fazer a vontade do seu rei. E quando, por qualquer motivo, sai um pouquinho fora, ele desperta: preciso ser um súdito obediente, uma súdita obediente. Preciso me consertar, preciso me corrigir, preciso melhorar. Essa é a diferença, igreja. Existem, na verdade, 3 reinos. 3 reinos. O reino humano, que está aí no mundo para você ver, e você sempre vai reclamar desse reino. Você sempre vai reclamar que o rei é corrupto, que os políticos são corruptos. Você sempre vai reclamar que eles não são eficientes, que eles nunca fazem tudo que o povo precisa. Você sempre vai reclamar do reino humano. Nunca haverá um reino humano que te dê satisfação. E o dia que houver, tenha medo, é o anticristo. Existe o reino das trevas, governado pela trindade do mal, que Satanás, Lúcifer e Beelzebul administram com mão de ferro. E o reino das trevas consegue sobrepujar o reino dos homens. Consegue dominar o reino dos homens. E existe o reino de Deus, absolutamente democrático, que permite ao ser humano escolher
a vida ou a morte, o bem ou o mal, o certo ou o errado, que permite ao ser humano escolher o reino de Deus ou o reino das trevas ou o reino dos homens, que permite ao ser humano escolher a quem quer servir. Deus fica triste com a rejeição. Jesus Cristo já foi rejeitado na própria face, cuspido no rosto, ouviu o clamor: tira ele, tira, fora com ele. O que eu vou fazer com o vosso rei? Crucifica, o nosso rei é César. Isso ele já ouviu. Mas ele continua triste quando você continua preferindo o mundo, quando você finge que ele não está te chamando. Por isso, eu estou aqui como o profeta Samuel, diante do povo, protestando solenemente. Qual é o direito do grande rei? Para que você decida se quer servi-lo ou não. Ele é único, absoluto, você não pode ter mais ninguém. É só ele. Jesus, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ninguém mais. Por isso, neste momento, eu tenho que fazer esse convite, ou essa eleição. Vou chamar de eleição, não vou fazer convite não. Eu vou te convocar para essa eleição. Você quer eleger como teu rei Cristo ou Lúcifer? Você quer como reino o céu ou a terra? Porque se você quiser o reino de Deus, eu já te protestei solenemente quais são os direitos do grande rei. Você vai ter que ser um súdito fiel, uma súdita fiel. Mas você tem que dizer o que você quer. Eu quero servir o Rei Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recebê-lo como meu único Rei, Senhor e Salvador. Você tem que dizer isso. Se quiser, eu digo tem, dando a você a opção de dizer também não. Porque não existe ditadura. A decisão é sua. Por isso, agora, nesse momento, só interessa a tua resposta. O reino de Cristo é imortal, eterno, nunca terá fim. E esse reino que hoje é invisível, está prestes a se tornar visível. Está prestes. Por isso você vai com sabedoria escolher agora se quer entregar tua vida para o Rei Jesus ou não. Por isso olhem todos para mim. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, querem ser governados por Deus, governados pelo céu? Quantos aqui querem receber o Rei Jesus, o único Rei, o Rei dos séculos, imortal, eterno, único Rei que nunca morre, único Rei que nunca perece, único Rei que nunca será substituído? Quantos aqui querem receber Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita bem alto. Todos que querem. Oh glória! Hoje o reino dos céus vai aumentar. Hoje o reino de Deus vai crescer. E é espontaneamente, é livremente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Vem aqui porque nós vamos tratar da tua coroação, aleluia. Vem aqui que nós vamos tratar da tua separação do mundo. Vem aqui para frente porque você vai entrar agora no reino de Deus. A partir de agora você vai estar debaixo do reino de Deus. Ó igreja, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha quantas vidas. Que maravilha. Pessoas que estão dizendo: sim, o meu rei é Jesus Cristo. Ele é o meu rei. Aleluia. Você que está afastado, afastada, você que está desviado, desviada, você que está fora do reino, olha só,
os filhos do profeta Samuel, o Joel e o Abias, estavam fora, estavam desviados. Não há futuro para uma pessoa nessa situação. Se você está afastado, afastado, está fora do reino, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Venha do jeito que você está. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem aqui para frente. Isso, vem correndo, vai chegando. Vai chegando aqui. Aleluia. Você que está aqui na igreja e diz assim: não para mim, porque quem sou eu? Sou apenas um súdito também. Você diz para você mesmo, para você mesma, você diz até diante de Deus: reconheço que não tenho sido um súdito fiel, uma súdita fiel. Reconheço. E você quer ser fiel, quer ser um súdito, uma súdita de valor. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente, que nós vamos orar por você agora. Venha para cá. Venha para cá, porque nós vamos orar por você. Porque não adianta a gente ficar no reino igual os filhos de Samuel. Não adianta. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Os filhos de Samuel aparentemente estavam no reino. Aparentemente. Mas as suas ações eram contrárias ao reino. Envergonhavam o reino. Então não adianta a gente estar dizendo: não sou desviado nem nada, mas estamos fora do reino. Aparentemente estamos dentro, mas na verdade estamos fora. E se você está sentindo o desejo de se consertar com Deus, vem aqui para frente, vem. Eu sei que tem mais gente querendo ouvir. Não tenha vergonha não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Não sinta vergonha não. Venha do jeito que você está. Venha, não sinta vergonha não. Vem para cá. Vem para cá, vem correndo em nome de Jesus. Vamos dobrar os nossos joelhos agora, igreja. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se tem mais alguém que quer aproveitar e vir para frente, aproveite agora. Quem está em casa e quer se sujeitar ao Rei Jesus, quem está ouvindo em casa pela rádio e quer entrar no reino, quem está ouvindo pela rádio e está desviado ou desviada e quer voltar para o reino, então se ajoelhe perto do rádio, ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo e quer receber Jesus como grande Rei e Senhor, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Bangu. E vamos orar agora, todos juntos. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu elejo para meu Rei o teu eleito, aquele que o Senhor mesmo escolheu para mim. E eu compreendi que não há outro rei, nem uma rainha. Eu compreendi que Ele é o Rei dos séculos, invisível, imortal, eterno, e que o seu reino não tem fim, e que em breve este reino será visível, e eu quero governar com o meu Rei Jesus, e para isto eu quero servi-lo com todo o direito que Ele tem sobre a minha vida. Pai querido, eu te peço agora, perdoe os meus pecados, me lave os pecados no sangue do Cordeiro, e faça de mim Rei e sacerdote de Cristo. Me dá, Senhor, a veste branca e me usa no teu reino, no teu trabalho, na tua obra. Eu quero ser aquele servo de valor. Eu quero ser uma bênção para o meu Rei Jesus.
Por isso, meu Pai, confirme agora no livro da vida que eu pertenço ao reino dos céus, registrando o meu nome pelo sacrifício de Cristo. Pai querido, me dê a alegria da vida eterna, porque da mesma maneira que o reino do meu rei nunca terá fim, também a minha vida com ele nunca se acabará, e viverei eternamente com o meu rei Jesus. Pai querido, confirme agora na minha vida a tua obra, me aperfeiçoe e retire de mim tudo que não te agrada. Eu quero ser um súdito fiel. Me ajude, meu Deus, a te servir com perfeição. Me aperfeiçoe pelo teu Espírito Santo e pelo sangue de Cristo. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito. Eu vou orar para você e toda a igreja. Igreja, fique de pé, estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas aqui. Nós vamos orar por cada vida aqui de joelhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu reino foi ampliado hoje. Eis aqui novos reis e sacerdotes. Eis aqui mais súditos e mais súditas, servos e servas do Rei Jesus. É pelo sangue de Cristo que nós somos transformados em reis e sacerdotes. Então cobre esta pessoa com o sangue do Cordeiro. Lava os seus pecados com o sangue de Cristo. Purifique esta vida. E agora, Senhor, entra com teu Espírito Santo no coração, na mente desta pessoa. Faz deste corpo a morada do teu Espírito Santo, para esta pessoa te servir com alegria, te servir com perfeição e com inteireza de coração. Nós já sabemos que o reino do mundo passa. Nós já sabemos que o reino das trevas está condenado. E nós já sabemos que o único reino que permanecerá para sempre é o reino do teu Filho Jesus. Então, meu Pai, é a Ele que nos sujeitamos agora. Queremos servi-lo com perfeição nesta vida, para continuar servindo depois desta vida. Pai, abençoe cada pessoa que está de joelhos aqui na igreja, cada pessoa que está de joelhos em casa, cada pessoa que está de joelhos no hospital, no seu quarto, cada pessoa que está de joelhos no presídio, cada pessoa que estiver de joelho no seu local de trabalho. Meu Deus, a pessoa que está dirigindo também, abençoe todos os que estão se sujeitando ao teu Filho, o grande Rei Jesus, e dá para esta pessoa a certeza de que ela pertence ao teu reino. A partir de agora o maligno não lhe toca mais. A partir de agora o teu exército segue esta pessoa, Senhor. A partir de agora nós a declaramos vitoriosa. Ainda que venham as aflições, porque é mister que elas venham. Ah, Senhor, o Senhor a livrará de todas. Então abençoe esta vida agora, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.